Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Iniciamos neste momento a escola dominical e com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje veremos a lição 11. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Aleluia, glória a Deus. Tema muito importante para o bom crente. O texto áureo, ele se encontra em Efésios 4, no versículo 1. E assim está escrito: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, soberano Pai, colocamos-nos diante de Ti, meu Senhor, pedindo a Ti que nesta manhã o Senhor ilumine nossos corações e mentes, venhamos todos a entender e compreender a Tua vontade, que possamos todos crescermos em conhecimento e em graça. Ajuda Teu povo, nos ajuda, derramando Teu Espírito de sabedoria e de entendimento. Em nome de Jesus, amém. A verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Como introdução, após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Glória a Deus! Tema bastante importante, e a gente vê no Salmo 133 o Senhor, ele dizendo que quão bom e suave é que os crentes vivam em união, né? E verdadeiramente estes atributos, as virtudes que estudaremos hoje, é imprescindível para que tenhamos união e uma unidade em Cristo. Vamos ver a leitura diária, segunda-feira, Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que palavra maravilhosa! E a gente passa a compreender que é preciso que a gente atenda ao nosso chamado, porque o nosso Deus tem sempre um propósito quando nos chama. E seja qual for o teu chamado, atenta para o que o Senhor ele revela para você e persevere. Seja humilde, seja manso, busque em Deus toda longanimidade, e esses atributos nós vamos ver mais adiante, de tal maneira que, entendendo bem, possamos suportar mais uns aos outros e em amor. Então, a unidade da igreja é a consequência de um viver humilde, manso e longânimo,
terça-feira, Filipenses 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus Cristo é a maior expressão de humildade. Verdadeiramente nem eu nem você não conseguiremos nunca chegar aos pés de Cristo em relação a essa humildade, porque o nosso Senhor, Ele sendo Deus, Ele se humilhou de tal maneira que fez-se servo. Que coisa maravilhosa! Quarta-feira, Mateus 11, no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus Cristo, manso e humilde de coração. É interessante o Senhor, Ele sendo o nosso exemplo em todas as coisas. E veja que Ele diz para a gente aprender com Ele. Então, quando você meditar na palavra, busque essas noções de mansidão e humildade que o nosso Senhor, Ele nos legou. Quinta-feira, Gálatas 2, no versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a mansidão se revela quando Cristo vive em nós. E é por isso que precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheios, verdadeiramente estaremos cheios dele, e cheios dele frutificaremos, e incluindo aí na mansidão. Aleluia, glória a Deus. Sexta-feira, Salmos 86, no verso 15, e Naum, no capítulo 1, no versículo 3. Salmos 85, 15. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Palavra maravilhosa. Se não fosse a longanimidade do Senhor, o que seria de seu povo? E aqui vale a gente já dizer, né, que a longanimidade está atrelada a ser tardio em irar-se, como declara aqui Naum 1:3. Sábado, 1 Coríntios 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então a unidade dos cristãos
leva a um mesmo pensamento e parecer. E aí está a vitória da igreja. Aliás, a vitória de qualquer grupo que se reúna e congregue precisa, para dar vazão à missão que está desempenhando, que estejam unidos em pensamento e parecer, porque se tiver com dissensão, não vai para frente. A leitura bíblica em classe: Efésios 4, de 1 a 4 e Colossenses 1, de 9 a 12. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Glória a Deus. Vejam que aqui Paulo, ele dá uma lição de fé para todos nós, porque quando ele escreveu essa carta aos Efésios, aqui a gente verifica que ele estava em prisão. E veja que ele o tempo todo incentiva a igreja, está unida, está em amor, buscando frutificar no Senhor, guardando a unidade, a paz. Exemplo maravilhoso que o apóstolo. Colossenses 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Eita! Vamos então buscar ser cheios desse conhecimento, buscar frutificar na boa obra e assim confirmados, como diz aqui, corroborados na fortaleza de Deus, ou seja, com a força de sua glória, e nós obtendo dele os atributos necessários para a gente vencer. Vejamos agora o primeiro tópico desta lição. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Vamos verificar o que realmente quer dizer esse termo humildade. Primeiro item, o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a Igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão
está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos ver adiante detalhes sobre essas 3 virtudes. Vamos ver a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. A gente tem sempre que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente, por saber muito, a gente por ter, a gente pode pecar e humilhar o irmão que de repente não sabe tanto e de repente não tem tanto. E pelo contrário, a humildade da nossa parte é declarada quando a gente reconhece o nosso irmão como superior a nós. Aí está o desafio. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Vamos ver a verdadeira humildade? O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Está aí, palavra-chave, egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Glória a Deus. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, mais uma vez, a gente vê que é preciso ser cheio do Espírito Santo. É Ele que nos muda, é Ele que nos transforma, e tais atributos necessários para que a igreja tenha a unidade, o Espírito Santo. Resumindo aí o tópico, a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. E aí vamos entender essa simplicidade, né? De graça que o Senhor diz para sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Vejamos agora o segundo tópico da nossa lição. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e
e conciliação na igreja local. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está aí a mansidão também como um fruto do Espírito. Precisamos entender que, cheio do Espírito Santo, a gente obtém este fruto. Isso que faz parte do fruto do Espírito, a mansidão. Então vejam que traduz gentileza, ternura, cortesia, paciência. Oremos e roguemos ao Senhor pela presença dele em nós, para que tenhamos esta mansidão e também a gente verifica que ela deriva da humildade. Tem grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está lá em Números 12, no versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números 12, 1-2. E a coisa aí foi tão séria que o próprio Deus, ele foi tirar satisfação junto a Miriam e Arão, que estavam falando mal de Moisés. Leiam este capítulo 12 de Números, uma passagem também bem interessante na palavra de Deus. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Então, não são as ocasiões difíceis que vão justificar a gente irar e pecar. E a Bíblia mesmo recomenda, né? Ireis, mas não pequeis. Então não podemos de forma nenhuma transparecer ódio a nada. Difícil para todos nós no dia a dia, mas é necessário. Vamos ver a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Lembrando que o domínio próprio também é um fruto do Espírito. Aleluia. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador
é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então, vejam que a demanda de um bom crente reside em ser pacificador por natureza. Precisamos, então, da mansidão, onde aquele que tiver este atributo a 30, 60, 100, quanto mais tiver, mais pacificador ele vai ser. E isso é muito bom para o reino de Deus, porque o inimigo nos ataca para a gente falar mal um dos outros, para a gente caluniar, para a gente dizer às vezes coisas que não deveríamos dizer. E aí, se tivermos esta mansidão, a gente apaga esse dardo inflamado do maligno. Resumindo o tópico, a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Vamos ver o item 1, longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Então, primeiramente, verificando que a longanimidade é fruto do Espírito. E lembrando que está atrelado ao tardio em irar-se. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Aleluia! E não é de graça que nós temos o fruto do Espírito como um algo singular, ou seja, a interação de todos aqueles aspectos e virtudes que estão listados em Gálatas 5:22. Então não tem como você ser longânimo sem ter amor. E daí em diante, precisa a gente entrelaçar então essas virtudes, e por isso que o fruto é um só. Não tem como você ter paz, não tem como você ter a paz que vem do Espírito, né? O amor que vem do Espírito, enfim, se porventura lhe faltar alguns dos outros. Então, aí está a unidade na frutificação.
O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações. Vamos ver o item 2, suportando uns aos outros. Eita, que coisa difícil, né? Até mesmo na igreja. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Aqui também é interessante a gente atrelar essa passagem que foi dita aqui acerca de fardo, lembrando que o fardo de Jesus é leve. Então, quanto mais cheio do Espírito, mais a gente vai entender as pessoas, a gente vai compreender os irmãos uns aos outros e fica mais fácil a gente vencer, porque o fardo da ira, da discórdia, que às vezes pode tomar conta de nosso coração, ele simplesmente não vai existir. E glória a Deus por causa de Jesus Cristo que nos ajuda. O perdão como premissa do amor. Terceiro item. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito, que está lá listado em Gálatas 5:22. É uma virtude altruísta, que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. E o tempo todo o nosso Senhor falou acerca disso também, né, de perdão. E se a gente não perdoar, também não seremos perdoados por Deus. Vejam o valor que tem o perdão. Então, a longanimidade, ela está atrelada também a esse exercício do perdão. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então, antes mesmo que te peçam perdão, você já perdoa no teu coração. E aí está tudo resolvido, não vai ficar aquela angústia, aquela mácula, aquela mágoa no coração. Então, antes mesmo de qualquer um pedir perdão, você já está perdoando. Aí está o segredo da gente praticar a longanimidade. Resumindo o tópico, a longanimidade é qualidade produzida pelo Espírito, que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Então, mais uma vez, a gente vê que o Espírito de Deus é que nos ajuda em tudo isto. Então, queiramos fazer a diferença, sendo cheios do Espírito Santo. Chegamos, então, à nossa conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Quais são? A humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que gere os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes,
as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Então, quando você encontrar no seio da família, na igreja, dissensões, contendas, alguém está em falta em relação à mansidão, em relação à longanimidade e, por vezes, à humildade. Vamos sedimentar os conhecimentos? Algumas perguntinhas. Primeiro, qual é o apelo apostólico? Qual que é o apelo de Paulo? O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, qual a tua vocação? Toma posse dela e vai em frente, porque é nela que Jesus vai trabalhar na tua vida e na vida daqueles que te cercam. Não fica com inveja da vocação do outro, nem dos dons do outro. Pelo contrário, busque fazer o seu melhor, lembrando que é Deus que te capacita. Segunda pergunta: onde que a humildade aparece como virtude? Na vida de Cristo, que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Verdadeiramente, nosso Senhor Jesus foi o maior exemplo que poderemos ter. E sejamos seus imitadores. Que conceitos a palavra mansidão transmite? Opa. Lembrando que mansidão é fruto do Espírito, né? Precisamos de uma boa dose de mansidão. A palavra mansidão transmite os conceitos de ternura, gentileza, cortesia e paciência. E aí as 4 palavras-chave: ternura, gentileza, cortesia e paciência. Cite os 2 grandes exemplos de mansidão na Bíblia. Isso aí tá fácil, né? Isso mesmo. Se você disse Moisés e Jesus Cristo, você acertou. Moisés era o homem mais manso da terra, né? Segundo declaração do próprio Deus. Qual é o sentido de longanimidade? O que quer dizer ser longânimo? Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. E eu diria tardio em irar-se. Ou seja, você demorar a se irar é uma característica de alguém longânimo. Então, logicamente, você vai ter paciência, você vai tolerar, você vai ser mais constante e não inconstante. Próxima lição, 21 de junho de 2020. O que a gente vai ver? A conduta do crente em relação à família. Muito importante. Em relação à família, qual a nossa conduta? Até onde vão nossos limites? Que Deus te abençoe em tudo. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Tenha uma semana maravilhosa, um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Jesus te abençoe poderosamente.